essas imagens têm em comum? Enquanto os cavalos podem simbolizar profecias bíblicas, as tragédias que eles representam acontecem na vida real. Mas qual é o significado dos 4 cavaleiros no livro do Apocalipse? Cada um tem uma cor e as cores representam acontecimentos que vão assolar o planeta. Segundo a profecia do Apocalipse, o branco é o enganador, que manipula os povos com a falsa paz, representa o anticristo. O vermelho tira a paz da terra com as guerras. O preto, fome, miséria, pestes. E o amarelo, a morte de 1/4 da humanidade. É como se o livro religioso contasse uma história que ainda vai acontecer. Segundo a profecia do Apocalipse, a imagem dos homens em cima dos cavalos simboliza a velocidade com que o mal vai atingir a humanidade. Apresenta símbolos que vão traçar a história desde os dias do profeta até o final dos tempos, até o final do mundo. Segundo o livro de João, o 3º cavaleiro está montado num cavalo preto e tem uma balança nas mãos. O objeto simboliza a falta de alimentos, a fome. Fato é que a escassez de alimentos já é uma realidade no planeta. Segundo a ONU, a fome voltou a crescer no mundo depois de uma década em queda. Em 2016, 815 milhões de pessoas passavam fome, 11% da população global, 38 milhões a mais do que no ano anterior. A maior parte na Ásia e na África. Mas na profecia apocalíptica do Novo Testamento fala sobre isso, né? Um dos que trata mais de fome, por exemplo, é o próprio discurso de Jesus em Mateus 24. Diz que haveriam fomes, guerras, isso seriam parte desses sinais dos tempos em que a humanidade estaria vivendo no final. Hoje a poluição do meio ambiente chegou a um nível tão crítico que altera o clima, mata animais e deixa a natureza perto de um colapso. Nos oceanos, um retrato aterrorizante da poluição que pode dizimar a vida marinha. Os oceanos não são os únicos afetados pela poluição do meio ambiente. Se o homem continuar poluindo, vai chegar o dia em que a natureza como um todo não vai mais reagir. É difícil imaginar que tanta terra fértil e produtiva pode de repente desaparecer. Isso significa que vai ser impossível produzir alimentos para todo mundo. Segundo a ONU, nos países onde há conflitos armados, a comida é cada vez mais rara. Os grupos terroristas julgam, condenam e matam a população. A violência impede a entrada e saída de alimentos nas cidades ocupadas, atrapalha o comércio e afeta a economia local. O acontecimento também é citado no livro do Apocalipse, representado pelo cavalo de outro cavaleiro. E o quarto, o último cavalo, é amarelo ou esverdeado, né? E o cavaleiro tem uma foice. Ele tem toda a aparência descrita, né? É de morte, de aniquilação e destruição. Os cavaleiros da profecia irão para a tela da TV, na novela Apocalipse, catástrofes, fome, aniquilação. Na trama, o personagem do cavalo branco será revelado ao unificar os povos por meio de uma falsa paz e ao levar a humanidade a acreditar nele como a solução para a crise mundial. Mas essa falsa sensação não vai durar muito tempo. É o anticristo interpretado pelo ator Sérgio Maroni. Esqueçamos um pouco aquilo que nos divide e lutemos por aquilo que nos une e nos define, senhores. A raça humana. A novela vai mostrar ainda um mundo devastado por fome e miséria, o início da luta do bem contra o mal. Mas seria exagero recriar profecias bíblicas com tanta destruição? Quem vê seu Takashi aos 93 anos não imagina o que ele viveu. Em 1946, o então soldado da polícia japonesa trabalhava em Hiroshima quando a primeira bomba atômica usada na história atingiu a cidade. Eu estava andando na rua, de repente aconteceu. Bang! Eu fui jogado para 10 metros à frente. Me levantei e vi todas as casas destruídas. Uma velhinha gritou: "Soldado,
Por favor, vem aqui. Tinha crianças também, mães e todas as casas quebradas. Foi assim que aconteceu. E ficou 2 dias. Pensei que era o fim do mundo. Todas as pessoas feridas. Soldado gritavam. E a pele se descolava do corpo delas. 73 anos depois, ainda não esqueci o cheiro que eu sentia das pessoas mortas. Nunca esqueci. Esse cheiro de cidade inteira, morto de pessoas, esse nunca esqueci. Lembranças de um mundo hostil, tirania, intolerância, dor e fome. Ficção ou realidade? Muitos acreditam que estamos mais perto das profecias do que distantes delas. Nós buscamos paz, nós desejamos paz. Mas a humanidade, por várias razões, vai estar caminhando mais para a guerra do que para a paz. Mais para desastres naturais até, mais para fomes do que para um mundo ideal, um mundo pacífico.